Mandaca, do Juventude, assinou um pré-contrato com o Grêmio. Essa é a informação e a gente está aqui para repercutir esse detalhe contigo. O Mandaca já tem um acordo assinado, confirmado pelos dirigentes do Grêmio nos bastidores, para jogar pelo Tricolor em 2027. Mas o Grêmio está tentando com o Juventude um acordo para ter o Mandaca já agora em 2026, inclusive na retomada do Campeonato Brasileiro contra o Mirassol, antes mesmo da final da Copa do Mundo. Então, nos bastidores, além do Grêmio confirmar o nome do Mandaca, que não chega a ser uma surpresa, porque antes do recesso ele já vinha sendo especulado, o Grêmio agora coloca essa informação para jogo para pressionar o Juventude a dar uma liberação do Mandaca imediatamente. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso, a gente vai trazer um relato de como está o Mandaca atualmente, vai trazer posição do Juventude e mais, uma leitura do que pode ser o Grêmio com o Mandaca no restante de 2026, hein, Bruno? Vamos lá, Jeremias, é tinta no papel. O pré-contrato está assinado. O Juventude, a partir de agora, não tem mais nada a perder. E isso pode ser ruim para o Grêmio. Essa é uma primeira informação. Bom, a informação da assinatura do pré-contrato, ela surgiu com o César Cidade Dias, na Rádio Gaúcha, tá? E é confirmada pelos dirigentes do Grêmio, tá? Com os dirigentes que eu falei, eles dizem, sim, a gente assinou um pré-contrato com o Mandaca. E aí, a pergunta óbvia, que vem logo depois, é qual é a chance de ele vir para Porto Alegre, de ele jogar no Grêmio ainda em 2026. E aí, uma das fontes com quem eu falei disse, olha, vamos ver como evolui a conversa com o Juventude. Portanto, o Grêmio está tentando sim uma liberação do Mandaca agora e usa esse pré-contrato como uma forma de pressionar o Juventude. Só para a gente relembrar, né? O Mandaca é aquele que está no Juventude há um bom tempo, que passou pelo Corinthians, que foi destaque do Juventude recentemente, né? E eu te confesso que eu não sei como anda o Mandaca nessa temporada, tá? Tu sabe como é que anda o Mandaca nessa temporada, Bruno? Não acompanhei muito a Série B. O que eu sei, ô Jeremias, é que ele ainda é um jogador muito conceituado no Juventude. Ele ainda é um cara que é visto como muito importante dentro do time da Serra Gaúcha. E assim, eu me lembro que no final do ano passado, o Inter tentou o Mandaca, né? O Inter tentou o Mandaca num acordo, tentou mandar uns caras para o Juventude e não deu, né? Então, assim, ele é um cara que tem mercado. E o fato dele estar na reta final de contrato sempre colocou ele ainda mais em evidência, que seria um negócio mais simples de fazer, né? Eu pedi um relato sobre o ano do Mandaca para o Gilberto Júnior, narrador da Rádio Caxias, grande Gilberto Júnior, foi meu colega na Rádio Guaíba. Esse vai saber dizer. Um baita de um cara. Vamos ouvir aqui o que o Gilberto Júnior, lá de Caxias do Sul, fala sobre o ano do Mandaca, olha só. Cara, esse é um bom ano do Mandaca, ele teve dificuldade até agora, depois do primeiro jogo contra o São Paulo, na Copa do Brasil, ele sofreu uma lesão, ficou fora até o segundo jogo, depois, como ele tinha jogado no sacrifício esse jogo, ele acabou parando de novo, mas em linhas gerais, tecnicamente, é um ano que ele está mais adaptado a essa função de ser um falso meia, né? Ele é um volante de condução, um cara que muitas vezes foi o responsável por ser o mais criativo do meio campo, e acho que é o ano que ele melhor tá, volante que entra na área, tem condução de bola, não é mais um jogador de contenção, ele joga mais numa segunda linha à frente do primeiro volante. É um bom ano, é um ano que ele está cada vez mais firme como titular e referência do Juventude. Olha, eu não tinha ouvido o áudio, tá? E eu ia trazer mais à frente no vídeo. Em tempo real. Não, e eu não tinha ouvido o áudio, né? E confesso para vocês que eu não estou acompanhando o Juventude. Então, por que eu estou fazendo esse comentário? Porque eu ouvi uma tese nos bastidores sobre o papel do Mandaca nesse Grêmio, né? E é impressionante como casa com essa história. E são duas pessoas completamente diferentes, completamente opostas, falando sobre isso. Mas vamos lá, a gente vai chegar nessa tese sobre onde o Mandaca se encaixa nesse coisa aí, tem coisa. Gilberto Júnior, Giba Júnior, muito obrigado. Largou ali o chamariz ali, que é importante. Tem coisa aí, Gilberto sabe das coisas. Então, assim, fica muito claro aqui, ouvindo o relato, tá, de que o Mandaca não é o substituto do Arthur. Não em termos de função, né? A ocupação da vaga no elenco até é. Saiu um cara do meio ali, do volante, que pode fazer a função, e chegou outro que pode fazer também, mas não só isso. Tá, a gente já vai chegar lá.
A gente já vai avançar né? nesse detalhe. Eu quero que tu divida aí, Bruno, o que tu tem de informação sobre essa parada do Juventude fazer jogo duro. A frase que eu usei é: o Juventude já sabe que perdeu. Não tem mais nada a perder. Por que eu tô dizendo isso? Porque ao chegarmos no primeiro dia do mês de julho, que foi ontem, o Juventude já sabia que o Mandaca poderia assinar pré-contrato. O Juventude fez proposta para renovar, o Mandaca não aceitou, então o Juventude já sabia, ó, o cara vai terminar o ano aqui e vai sair de graça e tá tudo bem pro Juventude. Por quê? Porque o Juventude entende que o Mandaca é um cara importante, que deu retorno técnico pro time, que se valorizou na equipe e que foi importante. Então, pro Juventude, não fazia sentido ficar trancando o Mandaca e porque ele não renovou o contrato. O Juventude já admite que perdeu de fazer uma grande venda, porque, ok, ele deu o resultado dentro de campo. Então, tá tudo certo pro Juventude ele assinar um pré-contrato, e essa informação é de antes do Juventude assinar, tá? De antes do Mandaca assinar com o Grêmio. Pro Juventude fazia sentido, tava tudo bem se o Mandaca assinasse um pré-contrato e saísse no fim do ano. E o Juventude perdesse o dinheiro da venda. Pro Juventude tava tudo certo isso. A questão é, o Mandaca assinou o pré-contrato e o Grêmio vai querer uma antecipação da saída. Por que isso é importante pro Juventude? Porque o Juventude até aceita perder o jogador no fim do ano e não ganhar o dinheiro. O problema é ele sair agora e não render o dinheiro. Então, o Juventude já sabe que perdeu e libera no fim do ano. Agora, liberar no meio do ano assim também não é a mesma coisa. Então, o Juventude, ele tá preocupado com o desempenho de campo, com o desempenho técnico agora. Não é fazer ou não fazer dinheiro com o Mandaca. É ter uma reposição. É perder um cara importante dentro do time. Eu tô olhando no SofaScore aqui para ver se o Mandaca aparece, né? Em algum destaque, né? E ele tá não jogando, aparece, né? Porque tá? a Série B não parou, então ele tá em atividade, ele tá jogando normalmente. Mas ele não aparece aqui, tá? Como um grande destaque. Ele aparece com uma assistência, tá? Na média das notas SofaScore, ele é o quarto melhor jogador do Juventude na Série B, atrás do Jandrei, o goleiro, do Raí, meio-campista, do Gabriel Barbosa Pinheiro, que é o zagueiro, aí aparece o Mandaca, tá? Tô clicando em cima do perfil dele para a gente dar uma olhada aqui nas partidas. Ele jogou no dia 28 de junho contra o Ceará, vitória do Juventude 2-0. Contra o São Bernardo, no dia 21 de junho, ele deu assistência para o gol da vitória do Juventude. 1-0 para o Juventude no interior de São Paulo. Contra a Ponte Preta, ele recebeu nota 6.9, vitória do Juventude por 3-0. Tá? E antes disso ele tinha jogado só pela Copa do Brasil, quando ele fez um gol, na vitória do Juventude por 3-1, né? Que classificou o Juventude contra o São Paulo. Confronto que fez o Roger Machado ser demitido. Bom, ele tem 8 partidas na Série B, né? Começou 5 delas, não marcou nenhum gol na Série B. Ele tem a média de 66 minutos por jogo na Série B do Campeonato Brasileiro. Bom, qual é a tese que eu ouvi sobre o Mandaca? Porque o dia começou em Porto Alegre com a informação de que o Grêmio estava contratando um meia para ser titular, etc, etc, etc. Bom, aí eu fui falar com uma pessoa sobre essa informação de um meia ser contratado pelo Grêmio. E a gente tentando criar aqui uma ideia de quem poderia ser, né, um jogador que chegasse para ser titular e tal, não chegamos a um nome, né, não veio à tona um nome. Tá? Aí vem o CCD e dá a informação de que o Mandaca tem um pré-contrato. E aí, eu falando com essa minha fonte, lancei, o Grêmio assinou um pré-contrato com o Mandaca. E a fonte disse, interessante, hein? Aí eu botei, será que esse é um meia? E a resposta é, pode ser. Ih, cadê o Bruno? O Bruno foi de arrasta? Cadê o Bruno? Alô, Bruno Flores. Bom, eu vou continuar aqui e depois o Bruno vem na sequência. O que essa pessoa me disse? Olha, não te esquece
tá? Que o Matheus Nascimento, que foi contratado, que veio dos Estados Unidos, mas pertence ao Botafogo, ele é um 9,5. Ele não é um centroavante. Aí eu falei, bom, é que ele sai da área, ele recua e arma jogo. Ele disse, exatamente. Então existe a possibilidade de o Grêmio jogar sem um camisa 10 clássico, que na verdade até agora não jogou, né? Então sai essa figura do camisa 10 clássico, tá? E o Mandaca pode atuar por ali. Estou falando aqui sobre a tese, Bruno, tá? De que essa fonte me disse, olha, não te esquece que o Matheus Nascimento ele é um 9,5, ele não é um 9 de ficar parado na área. Ele recua e arma jogo, né? Então, assim, essa fonte disse, acho que o Luiz Castro não vai jogar com um 10 clássico, mas sim com um segundo atacante que flutue por trás do Carlos Vinícius ou da figura do centroavante. E essa figura pode ser, esse cara que flutua atrás do centroavante, pode ser o Matheus Nascimento ou o Bright White, né? E aí se encaixa o Mandaca. O Mandaca não é um 10, e ele pode flutuar por ali e disputar uma posição com o Bright White, com o Matheus Nascimento, já que a tese é que, mesmo sem o Mac, com a saída do Mac, não vai ter um 10 ali, entendeu? Vamos falar de característica, tá? Não vamos falar de qualidade. Não vamos falar de nível técnico, como diria o Carlos Alberto. Tu tá querendo me dizer, então, que a tese é que é mais ou menos figura, tá? Lembrem da figura. Um Edenilson, assim. O volante que também pode jogar mais avançado, que tem uma qualidade para jogar um pouquinho mais à frente, mas que não vai ser o cara que vai pisar na bola, que vai ser o armador do time. É mais ou menos aí? Ou tô maluco? Enlouqueci? É que citar o Edenilson não ajuda, né? Mas é mais ou Não, menos mas é por que eu aí. acho que é a figura mais volante fácil do mais torcedor associar, assim. E assim, pelo relato que a gente tem de Caxias do Sul, que a gente reproduziu no início do vídeo, o Mandaca é esse cara, que ele deixou de ser um segundo volante e passou a ser mais um meia criativo. E aí faz muito sentido que ele seja contratado pelo Grêmio. O Grêmio não está atrás de um Paulo Henrique Ganso, de um Mac, de um Douglas Pifador. O Grêmio não está atrás desse cara. O Grêmio não está atrás de um Alan Patrick. O Grêmio está atrás de alguém que se movimente, né? E outra coisa que faz muito sentido, tá? Agora pensando aqui junto com vocês. Lembra quando o Luiz Castro deu uma entrevista para o Marcos Souza e disse assim, o Grêmio precisa procurar jogadores jovens que possam ser desenvolvidos para ajudar o time depois deixar grana? O Mandaca tem 24 anos, é isso? Isso. E tu tá pegando ele no final de contrato, já assinou um pré-contrato, vai tentar um acordo com Juventude. E olha, eu não vou entrar no mérito aqui, tá? Sobre a qualidade. Eu vou entrar no mérito da coerência sobre os negócios. O Wallace vem do CRB, tá? 21 anos. O Matheus Nascimento vem dos Estados Unidos na troca de uma dívida, ele tem 22 anos. E o Mandaca vem do Juventude em reta final de contrato com 24. Existe uma linha de raciocínio. Eu não estou dizendo se é boa ou se é ruim, mas existe uma linha de raciocínio. O perfil tá aí, né? Tá bem claro. E o lateral do Goiás também, né? O lateral do Goiás é jovem. 22 também. 22 também. Então, assim, a assinatura do pré-contrato com o Mandaca, ela é a ponta do iceberg para tudo isso que a gente está falando aqui. Agora tem que ver se o Juventude vai topar fazer um negócio para liberar ele agora. Eu consultei aqui uma matéria do GE. Globo. Tá? Perfeito. Projeção de um jogo de 2023 do Botafogo contra o Cuiabá. Um jogo em que o Luiz Castro não tinha o Eduardo, aquele que era o meio ofensivo titular dele. Olha qual era a provável escalação. Marlon Freitas e Tietê, os dois volantes. Abertos pelos lados, o Júnior Santos e o Vitor Sá, que foram jogadores que tiveram muito destaque, jogando abertos. Matheus Nascimento e Tiquinho Soares. Tinha o centroavante ali e o Matheus Nascimento não era o centroavante. Ou seja, ele era justamente um cara para flutuar atrás do centroavante. Quando, nesse esboço aqui, o Luiz Castro não tinha o armador, ele não tinha o camisa 10. Tudo bem que o Eduardo não era bem um 10 assim, mas era o cara, o meia de criação. Então faz todo o sentido com essa informação que tu recebeu, com essa leitura que tu recebeu. O Danilo Barbosa e o Breno, eles até eram substitutos do Eduardo naquele time, né? Jogavam bem menos, né? Era
outra minutagem, mas eles eram jogadores nesse estilo. Por exemplo, eu tô até lendo aqui, ó, o que o GE em 2023 falava do Breno, por exemplo, né? Que poderia ser uma alternativa. Breno é um volante de mais mobilidade e que pode fazer a dupla da frente do triângulo de meio. A entrada de Matheus Nascimento faria o time mudar de um 4-3-3 para uma espécie de 4-4-2. Tá. Eu tô pensando enquanto tu tá falando, porque também estava cruzando pela minha cabeça aqui as opções que o Grêmio vai ter, né? Tem o Léo Pérez, o Nardoni, o Vila Sante e aí, nesse caso, o Mandaca. Tirando o Léo Pérez e o Noriega, dá para botar aí, Léo Pérez e Noriega, eles são bem primeiro, assim, bem 5, né? Os outros todos eles podem girar, né? Não, mas é curioso que o Breno, tá? Que era descrito ali pelo GE como volante de mobilidade, ele disputava a posição com o Matheus Nascimento, para ver quem é que ia jogar atrás do centroavante. O Matheus, o cara de mais infiltração, e o Breno, o volante de mais mobilidade, que podia chegar na área também. Mas o Matheus mais atacante, que é rigorosamente isso que a gente tá falando aqui. Os dois caras contratados pelo Grêmio, na tese que foi dita pra ti, por essa fonte, eles estão, de certa forma, emulando o que foi a disputa ali que o GE colocou lá em 2023 no Botafogo do Luiz Castro. Ou joga o Matheus Nascimento, nesse caso é o mesmo cara, ou o volante de mobilidade. Lá era o Breno e agora pode ser o Mandaca. Quero saber a tua opinião. Deixa nos comentários aqui o que tu acha da contratação do Mandaca, depois de ouvir tudo isso que a gente colocou para vocês, tá? Se tu chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, pode te inscrever aí e ativar as notificações. E toda segunda-feira, de manhã, bem cedo, pelo horário de Brasília, Bruno Flores e eu e Bruno Flores te esperamos ao vivo com uma live com bastidores, aquela live te esperando, tá bem? Bruno, grande abraço. Um beijo. Tchau, gente.